nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as fontes da teologia. Bom, nós vamos falar hoje sobre as fontes da teologia. E para nós falarmos sobre as fontes da teologia, nós precisamos fazer uma pergunta. Com base em que fontes ou quais fontes e quais critérios nós estamos estudando o conhecimento de Deus? O que isso quer dizer? Como eu sei que uma doutrina é boa, que uma doutrina é ruim? Como eu sei que uma teologia é uma teologia confiável? E como eu sei que uma teologia não é confiável? Quais são os critérios pelos quais eu analiso se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim? A menos que você tenha um critério para aferir a qualidade de certo ensino, você simplesmente está jogado num caminho, num beco sem saída, né? Porque você nunca vai saber o que é verdade e o que é mentira. Você vai ficar entregue ao relativismo, que é a ideia de que todo mundo tem verdade e essas verdades elas são de alguma forma complementares, elas nunca são contraditórias. Então, na teologia não é diferente. Se a gente não tem critérios bem claros a respeito de como a gente chega a tais conclusões e se aquelas conclusões foram boas ou ruins, todo o nosso empreendimento teológico vai por água abaixo ou não vai fazer muito sentido, porque o que cada um fala tá valendo, né? Esse é o jogo. Não. O jogo aqui é o seguinte: você pode falar, você tem toda a liberdade de dar suas opiniões, porém, as suas opiniões elas têm que estar muito bem embasadas em critérios que fundamentam a nossa maneira de produzir teologia. Quais critérios são esses? Bom, vamos lá. Nessa aula, na ideia geral, eu resumo aqui para vocês, você aprenderá que a ortodoxia cristã, ou seja, a tradição da igreja, desde a patrística até passando pela Idade Medieval, e isso vai continuando lá pelos reformadores, a ortodoxia cristã estabeleceu a Escritura Sagrada como fonte primária e absoluta da reflexão teológica. Duas expressões latinas que nós utilizamos para isso, e até foi engraçado que um de vocês me perguntou nessa semana, por que na teologia a gente fica usando termos latinos? Isso não é uma reminiscência do catolicismo romano? Na verdade não, é porque o latim é a língua franca da teologia. Todos os teólogos, independente se eles eram católicos, se eram hereges, se eram da Reforma, se eram puritanos, todos os teólogos até meados do século XVIII, XIX, escreviam teologia em latim. Então era a língua franca, ou seja, a língua que todos os teólogos de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as culturas poderiam falar do mesmo assunto com inteligibilidade. Então a teologia clássica ela se desenvolveu em latim, a teologia reformada se desenvolveu em latim. Estou aqui, por exemplo, com as Institutas de Calvino aqui do meu lado. Ele escreveu as Institutas em latim, né? Porque o pessoal que estudava teologia na época estudava em latim. Ele também, obviamente, traduziu para o francês, para o pessoal da igreja ler, mas o latim era a língua franca. E sobre a ideia da escritura ser a fonte primária e absoluta da nossa reflexão teológica, foram criadas duas palavrinhas. Uma delas chamada regula fidei e a outra norma normans. E eu vou explorar à medida que a gente for caminhando, mas basicamente regula fidei, você deve imaginar o que significa. Fidei é fé e regula é a regra, da onde se tira aquela expressão regra de fé e prática. Isso não é uma coisa que foi inventada pelos reformadores. É uma coisa que a tradição cristã sempre disse, que a Escritura é a nossa fonte primária e a nossa regra, ou, para utilizar um termo muito comum entre os reformadores, uma norma normans, uma norma, uma regra que normatiza tudo o mais. Você tem as normas normatas e as norma normans. Norma normans é a Escritura Sagrada, é o critério absoluto pelo qual nós produzimos toda a nossa reflexão teológica. Mas nós temos também as normas normatas, que são aquelas normas que são regulamentadas e autorizadas pela própria Escritura como fontes de autoridade. Nós estamos falando do quê? Dos credos, dos ensinos, dos apóstolos e por aí vai. Então nós temos a norma normas e a norma normata como fonte primária e absoluta de reflexão, obviamente somente a Escritura, que é a norma normas.